ideologicamente, eu concordo que, em grande parte, você ajuda a financiar um sistema em que você não gostaria que ele existisse. Mas a forma como eu acho que eu consigo lutar é estando, em certa parte, em Bitcoin, estando propagando ideias para que as pessoas reflitam. Eu concordo muito com o que o Renato fala e eu acho que a história mostra. A tal da revolução, se alguém espera que venha das massas, vai se frustrar, nunca vem. É um mínimo intelectual que conduz sempre as massas. Então, eu acho que o que eu quero deixar é um legado de reflexão às pessoas para mostrar que, usando a palavra aqui dele, o Estado de fato é mafioso e demoníaco. Uma grande diversificação que o Alfredo é campeão aqui é ter filho. Cada filho, meu irmão, 2 milhões de reais e Alfredão é um garanhão retado, não é não, professor Bruno? Agora, eu queria que Alfredo me dissesse, ele deve ter, esse aí já gastou mais de 10 milhões de reais de filho, né? Eu queria que Alfredo me dissesse por que ele ia preferir um T-bill pagando 30%, 40% menos do que o título longo. Você acha que o juro vai subir, é isso? Pô, por que não comprava logo de 20 anos, porra, que tá pagando 5,5, não é isso? Tá mudo, porra. Tá ouvindo, Bruno? Não tá... mudo, tá mudo. Tava mudo, pus no mudo aqui, porque pode fazer... Tá mudo, porra! A questão do título longo, cara, é porque eu escutei o Faca, cara. O meu dinheiro que tá lá fora e tá em títulos públicos norte-americanos é o meu cofrinho, cara. É o lugar que é a parte... Eu sou muito conservador, cara. Sou hiper conservador. Eu tenho Bitcoin, sim. Agora é você que tá no mudo, irmão. Agora é você que tá mudado. Peraí. Você deu uma olhada nessas ações preferenciais da MicroStrategy? Tem uma preferencial da MicroStrategy que lhe dá uma perpetuidade de 10% em dólar para sempre. Você viu essa? Tem outra que lhe dá uma perpetuidade... Passezinho para mim. Passezinho para mim. É uma ação preferencial. Você compra em qualquer... É o Código Internacional do Ativo. Às vezes o benefício... Assessor de investimento precisa para isso, porque o Renato faz umas palavras difíceis, às vezes, né, Bruno? A gente precisa traduzir. O ISIN é o código do ativo. Então, todo ativo tem o ISIN, galera. Passa o ISIN para a galera aí depois. Se você tiver, passa que eu ponho no chat aqui e me passa no pessoal aqui que eu ponho no chat. A ação de MicroStrategy, eu sei que é MSTR. Essas ações eu sempre confundo. Essas ações preferenciais eu sempre confundo. E tem várias. Tem uma que é 10%, tem uma que promete a perpetuidade de 10% ao ano em dólar. Tem uma que ele paga 8%, mas ela é conversível em opções. MSTR, viu? Tá. MSTR é a ação. É a ação normal da MicroStrategy. Aí tem que achar Tem duas preferenciais. Tem uma que lhe dá uma perpetuidade de 10% ao ano em dólar. E tem uma que lhe dá uma perpetuidade de 8% ao ano em dólar. E tem a opção de você converter em ação quando a ação bater tipo $1.000. Tipo, quando a ação der complicar, você vai poder... Seja lá quando for, meu irmão, você vai poder converter. Tipo assim, tem várias opções agora, véio, essas Bitcoin Treasury Companies, mesmo que o cara hoje não queira se expor a Bitcoin, o cara adquirindo qualquer índice, dentro de pouco tempo, o cara vai se expor a Bitcoin. Se a Cash 3 continuar sendo a ação de maior desempenho da Bolsa, tem a Orange que vai começar a ser listada agora no mês que vem, né? A Orange, a do Fernando Ourico, dos caras. Rapaz, dentro de 2, 3 anos, vão ter 2, 3 Bitcoin Companies na Bovespa, vão ter 10 na Nasdaq. Quando o cara se expor a qualquer índice, o cara vai estar financiando Bitcoin mesmo sem querer, não é isso? Então você prefere receber metade e tá líquido, não é isso, Alfredo? Do que negócio de 20 anos, né? Você acha que o governo americano vai dar calote no título de 20 anos? De novo. Eu não acho nada. Eu tô falando que a parte minha de segurança, eu sou super conservador. Eu posso aumentar a exposição desse produto aí que você está passando para mim, esse bônus. Ou diversificar, não é isso? Ou diversificar, em vez de concentrar Adorei. Outra alternativa que muita gente, bota mais de 10%, vender call coberta de Bitcoin, é 2% ao mês em dólar, 1% em Bitcoin. Se o Bitcoin subir, você bota 2% no bolso em dólar, se o Bitcoin cair, você bota 1% mais. Rapaz, futuro, cash and carry, esse futuro de Bitcoin, os caras estão fazendo 8,5%, 9% ao ano. Antigamente, quando o Bitcoin entra em FOMO, o cara faz 13%, 14% ao ano vendendo futuro, não é isso? A verdade é que você está assumindo o risco da plataforma, é um risco composto, não é isso? Sim. Também vai subir o risco da plataforma. Até por existir, até quem quer renda em dólar, as melhores oportunidades do mundo de renda em dólar, seja no mercado convencional ou em negócio paralelo, é através de Bitcoin, não é isso? Renato, você entrou no assunto aqui, cara, que
Tem a ver com a próxima pergunta, cara, e eu gostaria de você me permitir fazer, porque é uma coisa que nós, assessores de investimentos, passamos muito por isso, cara. O cliente vem lá no escritório e fala assim, cara, eu achei um brother aí que mexe com Bitcoin, o cara vai lá e compra e vende criptomoedas, né? Eu vou falar porque eu estava escutando, e criptomoedas e não sei o quê, e te garante 10% ao mês. Garante para você 10% ao mês. Você fala, cara, o Bruno já deve ter passado por isso. Isso não existe, cara. Se o cara conseguisse 10% promete, ao mês... né? Até o governo americano não lhe garante, ele lhe promete, né? Se o cara te... Não, mas a questão é o seguinte, se o cara desse 10% ao mês para alguém, Bruno é vendedor, eu sou vendedor, você não é vendedor, mas vender é chato pra caramba. Se o cara conseguisse 10% ao mês, Bruno, ele ficava na casa dele, operando sozinho, pedia um empréstimo no banco a 4, 5, sei lá, ao mês e ficava milionário, né? E não precisava ficar vendendo curso na internet. Então, a pergunta número 3 é o seguinte, Renato, a gente tem um mantra aqui que dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário, né? O dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Eventualmente, investidores têm conhecimento de Bitcoin e outras criptos por organização criminosa, gente que diz que vai e promete rentabilidade. Como é que a gente faz para se proteger disso? O que o investidor precisa fazer para não cair em golpe de pirâmide de Bitcoin? E eu conheço gente que caiu mesmo indo lá no meu escritório, falando, cara, é golpe, é pirâmide. E o cara falou, não, mas a menina que vende é uma gatinha, Alfredo. Eu falei, então vai, então compra. Mas qualquer tecnologia. Da menina lá. E o cara perdeu. Né? Não, Alfredo, então... quem mexer com energia elétrica sem estudar vai se lascar? E quem mexer com a internet sem estudar vai se lascar? Quem resolver fazer negócio de internet sem entender como é que funciona a internet vai se fuder ou não? Bitcoin é a mesma coisa, velho. Se o cara não estudar, ele vai se fuder. É mais importante ter arma ou saber atirar? Você não deve se expor a Bitcoin de maneira relevante sem dedicar 50, 100 horas a estudar isso aí. Você deve mexer em instalação elétrica sem estudar 50, 100 horas de energia de eletricidade. Tem gente que estuda 500 horas e morre, não é isso? É estudar, velho. O que eu posso fazer por você, tem treinamento na internet, tem um livro grátis, bote aí Bitcoin Red Pill, no X, no Instagram, se você quiser botar @R38TAO, você clica no link da bio, tem lá livro ditado, livro em PDF grátis. Pode clicar ali, tem a zorra toda, velho. Ok? Concordo, cara. Concordo. A base de tudo é conhecer, não tem jeito. Se você não conhecer, você vai aparecer pessoas, ou aparecerão pessoas que, sem dúvida nenhuma, farão algum tipo de... tentarão tirar proveito disso. Eu acho que não tem jeito. O grande problema é que as pessoas não querem estudar porque dá trabalho, entendeu? As pessoas não querem sentar a bunda na cadeira e parar para ler. As pessoas querem, tipo, uma solução fácil. Educação real ainda é investimento. Saúde ainda é investimento. Networking de investimento, um bom casamento, uma família sólida e numerosa é um investimento ou não é? Porra, o Alfredão aí gastou mais de 10 milhões de reais de filho, não foi não, Alfredo? Hein? Cara, o que é mais bonito, você vai passar por isso, Renatão. O que é mais bonito é quando eles vão crescendo, cara, e vão ficando unidos. E eles se unem de uma forma que, tipo, outro dia eu briguei com um dos meus filhos, com o mais novo, aí eu quis fazer uma coisa radical, eu gosto de brincar, tirei ele do grupo dos filhos do Alfredão, tirei o meu filho mais novo. E o cara da família mesmo. O que aconteceu? O segundo saiu, o outro saiu, o Alfredo saiu, a mais velha já falou assim, porra, pai, você tá de brincadeira, sei o quê, e já colocou o outro, falou, pai, você cala tua boca, se você brigar com meu irmão de novo, tirar do grupo, você tá ferrado. Cara, eu falei, eu posso morrer, irmão, eu posso morrer. Né? Não é que legal? Então, mas é isso, as pessoas preferem, esse é o grande ponto, as pessoas preferem a solução mentirosa do curto prazo em detrimento a verdade de longo prazo, porque a verdade ela é dolorida, ela exige esforço. Então as pessoas preferem acreditar nisso. E basicamente é o que eu falei em um dos vídeos essa semana. Sabe o que é isso? Isso é a sociedade da estupidez, em que é criada de maneira proposital umas pessoas que apenas viralizam vídeos de 30 segundos de dancinhas estúpidas no TikTok, mas nenhuma reflexão profunda viraliza, porque isso dá trabalho. E numa sociedade estúpida é onde tem o caminho fértil para a propagação do PT e de tantas ideias estúpidas populistas como eles têm, porque eles enganam. E lembre-se que a mentira é sempre sedutora. A mentira caminha rápido porque ela promete a mentira, que ela é sedutora, a facilidade, enquanto a verdade não. Então, nós vivemos hoje a sociedade da estupidez. E aí volta o que o Renato falou, que eu concordo totalmente. Se você investir em título público sem conhecimento, você vai se dar mal.
Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter a marcação a mercado e vai falar, mas ninguém me contou que tinha marcação a mercado. Cara, e você parou 1 minuto para entender o que é marcação a mercado? Não, porque eu estava muito ocupado vendo uma dancinha de TikTok. Sinto muito. Perdeu. É assim. Então, eu acho que as pessoas precisam aprender realmente a ter esforço, cara. Comprar Bitcoin basta saber autocustódia. Não precisa saber mais nada. É só comprar Bitcoin e entender que isso é mais escasso do que ouro. Né? Eu vou levantar a bola para você agora. 2023 mais que dobrou, 2024 mais que dobrou, nos últimos 12 meses mais que dobrou. É só autocustódia, é só não entregar pro vagabundo, não é isso? Vou te dar um exemplo real, cara. Ontem não, que dia é hoje? Sexta-feira passada eu fui almoçar com um cliente meu. Cliente de patrimônio alto e tudo mais. Ele tinha uma quantidade importante de Bitcoin que ele tinha comprado em 2017. Nunca declarou Ele morou 14 anos nos Estados Unidos, voltou para o Brasil faz 2 anos, está bem financeiramente, mas tinha comprado uma quantidade relevante, pegou toda a valorização de 2017 para cá, estava com uma grana alta. Na mudança dele para Miami, ele pegou a senha dele, que estava guardada no cofre da casa dele, nos Estados Unidos, tirou uma foto para transportar para o Brasil. Na semana passada, invadiram o computador dele, quando ele olhou, não tinha nada, falou, tá tudo certo, meus arquivos estão lá. 2 dias depois, ele foi olhar a carteira dele, e ele olhou e não tinha nada. Tinha $1,90, para ser sincero. Aí ele olhou e falou, deve ser erro do sistema. O que fizeram? Ele colocou a senha no computador, os hackers invadiram o computador, só mexeram na senha, pegaram, invadiram a carteira dele e transferiram toda a quantidade de Bitcoin dele. Mas ele falou assim, cara, eu tive 3 perdas grandes financeiras na vida. Cada uma das perdas foram maiores em valores nominais, mas menores em percentual do meu patrimônio total, que veio crescendo ao longo dos anos. A minha primeira porrada foi em 2008, a minha segunda porrada foi no início da pandemia, e agora essa que eu fiz essa cagada. Sabe a que eu atribuo as minhas 3 grandes porradas? A não ter sentado e estudado, portanto a responsabilidade é 100% minha. Olha a diferença de alguém maduro que assumiu a responsabilidade das consequências dos seus atos. Quem não assume responsabilidade não aprende porra nenhuma, não é isso? Não aprende nada. O custo de autocustódia lá na Hotmart é 300 conto. Você paga 10 vezes no cartão. O cara tem 4 horas aprendendo a fazer. Aí eu repito, acho que 127 vezes no curso. Absolutamente seguro só offline, absolutamente seguro só offline, absolutamente seguro só offline. A porra da chave nunca pode ir pra internet, não é isso? Para fechar aqui essa parte. Mas as pessoas, rapidinho, não querem pagar 10 de 30 reais, mas pagam 60 reais para assistir uma porra de uma dança ou um funk com letras obscenas. Tem conteúdo de graça. Tem bitcoiners, tem canal na internet aí que tem 6 mil horas de tutorial de graça. Se o cara... O livro dele tá de graça, eu mandei no link. Não usar tempo do cara, isso é só um resumo. Se você não quiser gastar 20 horas, gaste 4 aqui, já tá mastigado, não é isso? Mandei o link lá no Linktree seu, eu divulguei aqui, no Linktree tem o seu livro de graça, inclusive. Ditado e PDF. Inclusive, um muito bom para os senhores oferecerem aí para a galera são as ações preferenciais da MSTR. É uma maneira de rentabilizar em dólar de uma maneira que o governo nunca vai fazer, não é isso? Eu quero a porra do IZIM. Me manda o IZIM depois no chat. Os caras já botaram nos comentários aí. A galera postou aqui as duas ações preferenciais. A galera postou no live. Vou jogar para vocês e vou achar. Peraí. Vamos lá. Estou me chamando até de Faustão aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui para aliviar a barra aqui com a galera, que só tem, obviamente, os caras do Renato, é a grande maioria aqui. Renato, tem uma frase bíblica que diz que os humilhados serão exaltados, né? Em 2017, o senhor Jamie Dimon, presidente do JP Morgan, falou que o Bitcoin era uma fraude, em 2017. 8 anos depois, ontem, o JP Morgan, cujo presidente ainda, o seu Jamie Dimon, passou a aceitar Bitcoin como colateral de empréstimo. Com certeza o Bruno viu isso, né? Qual a sua análise disso? Só um detalhe aqui para quem não sabe, eu fui pesquisar aqui, 8 anos atrás, um Bitcoin custava $4.300. Hoje, acho que está quase 120, né? Ou seja, 27 vezes mais. E o Jamie Dimon, que deve ser assessor de investimento também, deve ser, né? O economista, falou em 2017 que não valia nada. O que você acha disso e qual é a sua avaliação dessa história toda aí? O que está bombando mais no mundo agora, além de Bitcoin Treasury Companies, essas companhias de tesouraria de Bitcoin como a Melius e a Orange, e o ETF de Bitcoin também está engolindo tudo, captando mais do que o ouro já captou em 10 anos,
são essas soluções de colateralizado. Tem aplicativo dos Estados Unidos hoje, que você faz um mortgage de sua casa, que você bota até 50%, 60% do equity de sua casa em Bitcoin. Tá dando... O áudio tá bom para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? É isso. Tem aplicativos que você bota 50%, 60% do equity de sua casa em Bitcoin, sem pagar fund nenhum. Contrato de 20 anos. E o que o Bitcoin subir, você fica com metade. E se cair, você paga o que caiu e sai na hora que você quiser. Imagine você poder se expor a Bitcoin, 50%, 40% de sua casa, sem sair de casa. Daqui a 10 ou 20 anos, a tendência é que você tenha várias casas, não é isso? Tem vários. É isso. O cara aceitar um ativo como garantia não significa que ele está disposto a se expor, mas apenas e somente que ele é mais líquido. O Bitcoin é uma melhor garantia do que qualquer ação do mundo, porque ele é negociado 24/7. Ele é o único ativo do mundo que você consegue transportar domingo de noite, dia de Natal de noite, transformar na moeda que você quiser do mundo em 20 minutos, não é isso? Tem algum outro ativo que você consiga em domingo de noite vender a ação do Brasil e mandar para o Japão ou mandar para outro país, que não ser dia útil? Ele é o único ativo, é por isso que o Bitcoin sempre vai variar mais do que as outras coisas. Ele tende a ser mais volátil, porque ele é mais líquido. E além disso, o Bitcoin é mais líquido porque a alavancagem dele é menos regulada. Uma pessoa qualquer, sem KSI, alavanca Bitcoin 100, 200, 300 vezes. Isso compete com o Tigrinho. Se eu fosse viciado em aposta, eu preferia apostar na alavancagem do Bitcoin do que no Tigrinho, né? Que as odds são piores do que 50-50, né? É isso. Tipo, ele aceitar Bitcoin como garantia não significa se expor a Bitcoin. É só o reconhecimento da liquidez e da facilidade de liquidação dele, não é isso? O senhor também... O que você acha disso, Bruno? O que você acha dessa notícia? Professor Bruno, você aceitaria como garantia vários bens que você não se exporia, mas que você reconhece que eles são líquidos, não é isso? Como é que é? O senhor também aceitaria como garantia bens que você nunca quer ter, mas que você reconhece que eles são líquidos. Você quer ter ações da Petrobras? Não. Mas se o cara tiver uma quantidade brutal de ações da Petrobras e deixar em garantia no contrato, você aceita que você sabe que é uma coisa que você vende com facilidade, não é isso? Ou não? Sim. Agora você não vai querer ter milhões de ações da Petrobras, agora é melhor ter milhões de ações da Petrobras como garantia do que nada, não é isso? Não, sem dúvida nenhuma. Até porque o que é mais líquido é o mais próximo do dinheiro, isso pode ser facilmente convertido. E se ele perder a liquidez, chamada de margem, vai dizer, velho, mais, não é isso ou não? Sim, concordo 100%. E qual foi a sua pergunta para mim, Alfedro? A sua pergunta é em relação a essa mudança no mercado, que agora o JP Morgan passa a aceitar Bitcoin como colateral. Eu acho que reforça, acho que o Renato já respondeu tudo, só para dizer o que você acha disso. Cara, vamos lá. Eu acho que, de novo, todo mundo tem que... Não precisa condenar a pessoa porque ele lá atrás não acreditava e mudou de ideia, cara. A tese foi mudando, ela foi evoluindo. Ou seja, o Jamie Dimon é um cara que, assim, convenhamos, ele tem uma carreira que poucas pessoas têm no mercado financeiro, entendeu? Você não vai tirar o brilhantismo dele porque lá atrás ele não acreditava numa tese e essa tese acabou se concretizando e ele acabou aderindo. Eu prefiro caras que assumem que lá atrás erraram, se converteram a uma tese que agora se comprova correta e ele veio atrás e entrou na tese. O que seria errado seria... E o Warren Buffett, uma carreira 3 vezes maior, o dobro do rendimento, e errou tudo de tecnologia, entrou na Apple na hora errada, entrou na BioID na hora errada, não é isso? Você recusou o Bitcoin durante 10 anos. Você vai dizer que tudo que Buffett fez durante 70 anos não vale porra nenhuma? Claro que vale, ele botou pra fuder. Quantos caras bateram o mercado décadas como ele bateu, não é isso ou não? Hein? Exato, não, ele bateu o S&P desde lá de trás de uma maneira como ninguém fez na história. Então, é gigante. Mas volta naquilo que eu falei, você não vai conhecer de absolutamente tudo. Eu criticaria aqui o Jamie Dimon, por exemplo, se ele tivesse comprado agora Bitcoin e continuasse falando, não, ou é ruim, na época, ou mais. Ele fizesse essa merda e ele comprou no escondido, não é isso? Exato, exatamente. Mas não, se ele agora assumiu, cara, quem de nós não erra, entendeu? Quem de nós não erra consistentemente? Eu acho que assumir o erro, cara, faz parte da maturidade e uma hombridade, né? Então... Se ele está fazendo isso, eu acho que a tese já passou do correto, né? Ou seja, já se demonstrou. Você pega, por exemplo, a Strategy agora, que está com caixa gigantesco em Bitcoin. Ou você pega países fazendo reserva em Bitcoin. Você pega aqui no Brasil, a Melius, por exemplo, é uma empresa que tem mais Bitcoin no seu caixa, né? Então, a tese está se comprovando, está acontecendo, né?